O Leandro Ramírez também está conosco aqui na mesa. 10 minutos. Boa tarde a todos. Eu vou escolher você, Sheila, para cumprimentar essa mesa, junto com o deputado Jorge. A gente está aqui há várias legislaturas, e essa é uma audiência muito importante e é a que está mais vazia, mas eu então quero deixar registrado aqui na casa que eu estou aqui para falar um pouquinho sobre maconha terapêutica. Aprendi isso com Luiz Fernando Toffoli recentemente, porque cannabis medicinal e maconha terapêutica é a mesma coisa. Não anda aqui, ó. Vamos ver. Agora vai. Espera aí, vamos ver. Bom, eu vou fazer minha declaração de conflitos de interesse. Eu sou coordenador médico-científico da primeira Associação de Pacientes de Cannabis do Brasil, a AMAME. Sou um professor considerado expert da Weekend Academy, uma iniciativa brasileira de educação médica. Hoje a gente tem mais de 1.300 médicos formados em 21 países. Esses 1.300 médicos, se cada um deles prescrever para 10 pacientes por ano, a gente vai ter mais de 150 mil pessoas beneficiadas. Eu vivo isso, estou nisso, por causa do meu filho Benício. Meu filho Benício era aquele garotinho ali que teve 48 internações hospitalares, 14 delas em UTI, tomava 5 comprimidos por dia. E quem quiser conhecer essa história, é só acessar aquele QR Code que vai ver lá os vídeos do meu filho. E quero dizer que essa apresentação também está disponibilizada em PDF nessa casa, e tudo que eu falar aqui, as referências são acessíveis. Bom, Benício, meu filho, com a síndrome de Dravet até os 5 anos, mais de 14 internações, a gente conseguiu mudar essa história com o óleo de cannabis. E, para encurtar essa história, a gente conseguiu um salvo-conduto. E esse salvo-conduto, ali está o cultivo do meu filho sábado, onde a gente está cuidando das plantas lá. Desculpe um pouquinho. Bom, ali tem um vídeo que mostra como que eu fiz a extração, como que eu faço a extração. Que também é bem acessível, e um óleo mudou a vida do Benício radicalmente. De 25 comprimidos por dia, de 4 anticonvulsivantes e 1 antipsicótico, meu filho toma o óleo que eu produzo em casa. E, para nossa surpresa, aqui está uma ressonância nuclear magnética de 2 pacientes com 16 anos de idade. No lado direito ali, o caso número 6, com medicação alopática, e o cérebro do meu filho com 16 anos, agora em março passado. É incomparável. Espero que tenha neurologistas assistindo para ver a diferença que fica um cérebro de uma criança maconheira desde os 5 anos de idade. Eu sou um pai que tem o maior orgulho de dizer que eu tenho um filho maconheiro desde os 5 anos de idade. E vocês vão entender por quê. Porque isso tudo só existe porque existe um sistema endocannabinoide. As pessoas estão preocupadas com a planta. Mas existe um sistema biológico que essa planta acessa. E esse sistema biológico nos fez esse resultado fundar a AMAME. Essa associação embrionária gerou outras associações no Brasil. E essas associações, em conjunto, hoje atendem mais de 86 mil pessoas, para um número variado de doenças. É a realidade, mais 3.400 médicos estão prescrevendo extratos de cannabis no Brasil. E essas associações, além de atender, elas fazem pesquisa clínica. Então, eu quero mostrar aqui, só da nossa associação, a gente já produziu 3 estudos científicos internacionais em revistas de grande porte, respeitadas no mundo inteiro. Esse é um primeiro estudo sobre a melhora do comportamento autista em 18 pacientes usando cannabis medicinal. Depois, a gente criou um protocolo melhor e estabeleceu doses adequadas, e, com isso, a gente estabeleceu regras que hoje são adotadas em vários países do mundo em busca do melhor resultado. A gente também tem um estudo prospectivo duplo cego, deputado, publicado na revista Pain Medicine. É a principal revista médica científica sobre dor do planeta, e vale ressaltar que nenhum dos produtos que a Anvisa liberou para funcionar no Brasil tem um estudo como esse, publicado na principal revista médica sobre dor do mundo. Um estudo duplo cego prospectivo randomizado, feito com pacientes do SUS da periferia de Santa Catarina.
Não só isso, os nossos resultados são maiores e melhores do que os resultados da pesquisa que cresce na Universidade de Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto. A diferença, deputado, é que os nossos resultados são melhores porque os nossos remédios estão mais próximos da planta. E o que é pesquisado na USP de Ribeirão Preto é uma patente de um canabidiol isolado. Então, por isso, a diferença. E nós expandimos a pesquisa clínica para a pesquisa veterinária. A associação já tem estudo publicado em revista internacional de renome sobre dermatite em cachorro, lúpus eritematoso sistêmico. Mas isso gerou, num cirurgião oncológico, um resultado que traz o outro. Isso aí é a minha clínica nos 10 anos que eu prescrevo cannabis. Eu tenho aproximadamente 3.200 pacientes, 1.566, eu atualizei isso ontem, tem o seu controle monitorado. E a gente pode olhar ali que a principal população é Alzheimer e demência, transtorno de ansiedade e depressão, câncer. E eu vou deixar o câncer ali na terceira colocação, porque eu quero mostrar aqui um caso da vida real. Trata-se de uma mulher, 51 anos, com glioblastoma de alto grau. E tem uma siglazinha ali, ó, FPTE. Essa pessoa é fora de possibilidade terapêutica específica. Essa pessoa está aguardando o dia da sua finitude. Então, a gente constitui relatório com referência bibliográfica, disponibiliza um QR Code para controle e prescrevemos flores. Flores in natura para a pessoa vaporizar. Mas, doutor Leandro, flores in natura é algum remédio? Vamos ver se é? Então, a gente vai ver se é. Esse aí é o principal jornal científico da Europa de clínica médica. E esse grupo israelense publicou uma análise de quase 3.000 pacientes oncológicos que faziam uso de flores de cannabis vaporizada ou fumada. Vocês podem observar que 51% deles estavam no estádio 4, ou seja, doença avançada. A maioria sofria de insônia, dor numa intensidade elevada, 8, de uma escala de 0 a 10, fraqueza, náusea, falta de apetite. O que aconteceu com esses pacientes com o uso de cannabis? Olha lá, esses pacientes usavam várias cepas, a maioria deles usava mais de um tipo de flor diferente, e vale ressaltar, maconha não é uma planta só, maconha é uma espécie, tem mais variedade de espécies de cannabis do que tem de cachorro, por exemplo, segundo o próprio cientista Siddhartha Ribeiro. Essas pessoas, depois de 6 meses, usando cannabis in natura, 95,9% relataram a melhora da condição e só 0,3% disseram que o uso piorou. Então, a conclusão desse artigo é bem clara. Cannabis in natura como um tratamento paliativo a pacientes com câncer parece ser uma opção bem tolerada, eficaz, segura, para ajudar pacientes a lidar com sintomas relacionados à malignidade. Bom, legal. Então, é assim que a gente vai ver o paciente usuário de cannabis? Pode arma, mas não pode cannabis? Então, vamos entender se pode arma, mas não pode cannabis. Aqui a gente vê as projeções do mercado de cannabis para fins medicinais no Brasil, que vão chegar a mais de 2 bilhões até o final de 2025. Mas eu estou aqui, deputado, para falar da PEC. E eu trago aqui a capa do livro do professor David Nutt. E essa capa deixa claro qual que é a droga que mais mata a sociedade brasileira. E esses mandatos têm a obrigação de cuidar da sociedade brasileira e não de encarcerar a sociedade brasileira. Vamos entender isso melhor. Vamos parar de hipocrisia. Isso aqui é um posto de gasolina na minha cidade, num bairro de classe média alta, que é a Savassi, e lá tem uma agência, uma loja de conveniência que vende mais de 40 tipos de seda para enrolar cannabis. Hoje, em Brasília, eu passei por vários postos de gasolina e todos que eu entrei, que tinha loja de conveniência, tinha seda para fumar, para usar cannabis. Então, vamos tentar entender um pouco essa população? Vamos, olha aqui, ó. Segundo a Fiocruz, no terceiro levantamento nacional sobre drogas, que o governo passado tentou impedir a divulgação, mostrou que tinha 101.615 pessoas entrevistadas, dessas, 11,6 eram usuários de cannabis. Basta uma pesquisa simples para saber que a população brasileira entre 12 e 65 anos de idade são 160 milhões de pessoas. Lógico que 11,6%
são 18,6 milhões de usuários criminalizados por causa de uma PEC. A gente precisa conhecer essas pessoas e trazer estudos científicos atuais, modernos, bem constituídos. Então, eu trago aqui uma pesquisa publicada num dos principais jornais de psiquiatria do mundo, estudo elaborado aqui na Unifesp, coordenado pelo professor Dartil Xavier da Silveira e de autoria de Paulo Rogério e colaboradores. Eles conseguiram selecionar 9.500 pessoas, tirando quem não morava no Brasil, tirando menor de idade, sobraram 4 grupos. Quais são esses grupos? Não usuários, usuários ocasionais, usuários habituais e usuários disfuncionais. Os não usuários, 785, 10,6%, com mais de 35 anos. Os ocasionais, 17%, entre 25 e 34 anos. Usuários habituais, 4.781, 64,6%. Só 7,7% faziam uso disfuncional. Vamos entender esses pacientes? Vamos entender. Os não usuários, 35%, maioria mulheres, 70% educação superior, 50% casado, 60% empregado com uma renda financeira boa. Eu vou compará-lo só com o usuário habitual, aquele que fuma maconha todo dia. A maioria são homens. Olha lá, 90% deles estão no ensino médio, mas eles só têm 24 anos. Então, eles têm uma chance maior de superar o ensino superior nos não usuários. Não só isso, 50% dos não usuários são casados. 85% dos usuários são solteiros. De novo, os não usuários têm mais de 35. Os usuários habituais têm menos de 24. Isso que faz uma diferença. Vamos ver o resultado da pesquisa? Vamos. Fica claro ali naquelas condições que o pior de todos é o usuário disfuncional, 7,7%. Em relação à qualidade de vida física, psicológica e social, não usuários, qualidade de vida física baixa, psicológica baixa, social baixa, qualidade de vida ambiental moderada, que é igual para todo mundo, meio ambiente, né? Bem-estar subjetivo, satisfação com a vida baixa, sintomas psiquiátricos de ansiedade e depressão elevados, comparados com os usuários habituais. Qualidade de vida física, psicológica e social elevada. Bem-estar subjetivo muito alta. Sintomas de ansiedade e depressão muito baixos. E não para por aí, não. Autoestima dos não usuários baixa. Suporte social baixo, estresse alto. Capacidade para o trabalho moderada. Satisfação com relações pessoais baixa. Satisfação com a saúde baixa. Vamos lá nos habituais? Autoestima elevada, suporte social alto, estresse baixo, capacidade para o trabalho muito alta, satisfação com relações interpessoais melhores ainda, e satisfação com a saúde alta. Quando você vai comparar com os usuários disfuncionais, aí sim, e essas pessoas precisam de ajuda e têm problemas. A conclusão é que o uso ocasional e habitual de cannabis está associado a uma melhor percepção da qualidade de vida, bem-estar subjetivo e menores sintomas psiquiátricos de ansiedade e depressão, em comparação com os não usuários e com os usuários disfuncionais. Por outro lado, o uso disfuncional de cannabis está fortemente correlacionado com piores indicadores de saúde mental, qualidade de vida e de comportamentos prejudiciais, sugerindo que o impacto do uso de cannabis varia significativamente com a frequência e com a natureza do uso, deixo claro, 7,7%. Então, depois de apresentar, qual grupo que você se identifica? Mas eu não estou aqui para tentar encaixar alguém em grupo. Eu quero saber dos mandatos aqui. Os mandatos aqui vão ficar no grupo da lucidez ou no grupo da estupidez? Esse vídeo tem um som, mas não precisa do som. Isso é um depoimento do Biden da semana passada. Um depoimento progressista, um depoimento que vai tirar milhares de pessoas da cadeia, um depoimento que vai mudar a história de cannabis nos Estados Unidos. Mas o Brasil está querendo andar para trás. O Brasil está retrocedendo. Então, essa apresentação eu vou deixar aqui. Tem todas as referências, são clicáveis. Todo o conhecimento científico pode ser questionado e pode ser procurado.
Então, eu encerro aqui a minha fala, deixando aí o QR Code e deixando minha posição clara. Eu sou totalmente contrário à PEC 45. Agradeço. Senhor Leandro Ramírez. Eu gostaria de esclarecer à sociedade que uma audiência pública é para pautar e orientar os mandatos. Nessa audiência tivemos só 2 deputados. E um desses deputados usa de uma ciência que não existe. A sociedade já aprendeu com os deputados, inclusive com o senhor Osmar Terra, que eu vou citá-lo nominalmente, porque das 5 ou 6 audiências públicas que eu vim, depois da fala, ele sai. Este senhor que utilizou da ciência para defender uma política que a sociedade brasileira sabe o que aconteceu com a Covid. Então, eu quero dizer que existe ciência de qualidade e existe ciência sem qualidade. Chega a ser bárbaro ouvir o que eu ouvi aqui, sem total fundamento. E quando eu vim aqui pela primeira vez, eu e Sheila, a gente defendia nossos filhos. Eu quero dizer que todos os artigos que eu mostrei aqui são acessíveis. Eu quero dizer que eu tenho mais de 3.800 pacientes e nenhuma deles sofreu algum dano significativo na sua vida. Eu quero dizer que os países que liberaram cannabis para fins medicinais mudaram a vida e a qualidade de vida de milhares de pessoas. Eu tive a oportunidade, nessa audiência, deputado, de mostrar que o uso de flores secas vaporizadas é mesmo um instrumento validado. Validado aonde? No Uruguai. Validado aonde? Em Israel. Israel? Qual é a população de Israel? Um pouquinhozinho só, maior que a cidade de Belo Horizonte. E o Uruguai? Não é 1/4 da cidade de São Paulo. Lógico, deputado, que empresas do mundo inteiro querem este mercado. Agora, este mercado tem que trazer dividendos para este país. Este mercado tem que reparar danos para este país. Em Minas Gerais, no mandato do PT, nós conseguimos que a legislação em Minas Gerais, toda empresa com CNPJ que vai trabalhar com cannabis em Minas, tem que dedicar 10% das suas vagas empregatícias para absorver egressos do sistema prisional. O Brasil está num ponto onde, sim, a sociedade precisa entender que a gente tem que virar. Talvez, deputado, não seja nessa legislatura, porque essa legislatura mostra um crescimento não representativo da sociedade. E quando eu vejo o deputado Osmar Terra dizer mentiras sobre estatísticas de acidentes de trânsito sem provas, de usar artigos científicos ultrapassados, de dizer que no PubMed a maioria dos artigos são, no lado negativo, ele está completamente equivocado. A ciência que ele usa foi a ciência que ele defendeu contra a vacina, contra a imunidade de rebanho. Portanto, mandatos dessa casa são cúmplices de inúmeros óbitos por Covid, em nome de uma ciência. Qual ciência? Uma ciência ruim? Uma ciência que não faz o bem? Escutei essa excelência dizer que destrói cérebro e mostrei nessa plenária o cérebro do meu filho, aos 16 anos, comparado com o cérebro de outro adolescente de 16 anos, tratado com o quê? Drogas, que meu filho não usa nenhuma. Então, chega a ser absurda essa colocação. Não cabe uma produção que venha de fora. Se preciso for, nós vamos mudar o Congresso. Se preciso for, nós temos que defender candidaturas que se alinham com o mundo moderno. Precisamos de deixar o Brasil de se transformar numa teocracia.
Essa discussão dessa PEC nessa Casa Legislativa só existe por causa de uma pirraça. Porque o Suprema Corte quis amadurecer uma lei que esta casa criou. E agora pessoas empoderadas de discurso querem invadir a sua casa e tirar o direito de você portar o que quiser dentro da sua casa. Isso chega a ser bárbaro. Isso deixa claro o quanto ruim é a nossa sociedade, o quanto precisa de amadurecer. Venho aqui há 10 anos e escuto as mesmas falas do veneno da jararaca. Precisam de mudar isso. E em nome do meu filho, em nome dos mais de 100 mil pacientes de cannabis medicinal que a gente ajuda, formando prescritores, sabe, André? Uma iniciativa brasileira forma médicos em 21 países. 1.300, se cada um prescrever para 10 novos, a gente tem mais de 150 mil pessoas beneficiadas por ano. Cannabis é uma virada. Cannabis tem uma indústria do cânhamo que é sensacional. Se vocês não sabem, as velas das caravelas do descobrimento foram feitas com cânhamo. Sem elas, talvez o Brasil nem fosse descoberto como foi. Então, eu acho que a ideologia, a falta de humanidade, a falta de respeito para com o meu filho, a falta de respeito para com Pedro e para todos os outros pacientes não pode imperar por causa de uma pirraça do parlamento que quer mudar uma lei que esse Congresso já estabeleceu. Então, estamos diante de um retrocesso, estamos diante de uma ideologia, e a sociedade brasileira precisa entender, parar de escutar quem usa de uma ciência desqualificada para cuidar de saúde. Mesmo que tenha um usuário problemático, eu acabei de mostrar num trabalho brilhante da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, que mostrou que 7,7% dos entrevistados têm uso disfuncional. Esses precisam ser tratados, atendidos num CAPS, acompanhados e supervisionados, do mesmo modo que os que fazem uso abusivo de álcool. E quando eu vejo que a maconha mudou o mundo, sim, deputado, porque você disse do opioide, que a medicina usou opioide. Existe uma epidemia de suicídio por causa do alto consumo de opioide. Então, eu encerro a minha fala dizendo que cannabis, até isso pode mudar. Até a intoxicação da terra pode mudar. Mas a gente ainda está ouvindo políticos responsáveis por criar leis preocupados com a picada da jararaca. Muito obrigado. No mato, no morro é na pá, é no machado. No mato, no morro é na pá, é no terçado. No mato, no morro é na pá, é no machado. No mato, no morro é na